Em meio Luís Vaz de Camões é poeta de Portugal, considerado um dos maiores figuras da literatura em língua portuguesa. É um dos grandes poetas do Ocidente, tem sua vida cercada de incertezas, como seu próprio nascimento, que segundo estudiosos arriscam em dizer que foi em 1524 e faleceu em Lisboa no dia 10 de junho de 1580. Camões vem da família de pequena nobreza. Sobre sua infância, tudo é uma suposição, mas ainda jovem teria recebido uma sólida educação dos moldes clássicos, dominando o latim e conhecendo a literatura e histórias antigas e modernas. Olha o Luís Vaz. Vendo moça do arrabalde. Diz que aprende com as moças o que os livros não ensinam. Camões é o que menos estuda. Mas é o que mais sabe. Vamos nós que temos sabatina de Aristóteles. Senhor. Pode ter estudado na Universidade de Coimbra, mas sua passagem pela escola não é documentada. Frequentou a corte de Dom João III, iniciou a sua carreira como poeta lírico, envolveu-se, como narra a tradição, em amores com damas da nobreza e possivelmente plebeias, além de levar uma das vidas boêmias e turbulentas. Dizem que, por conta de um amor frustrado, se autoexilou na África. Alistou como militar, onde perdeu um olho em batalhas. Vai formosa e não segura. Luís de Camões, poeta imortal. Voltando a Portugal, feriu o servo do Paço e foi preso. Perdoado, partiu para o Oriente, passando lá vários anos, enfrentou uma série de adversidades e foi preso várias vezes. Combateu bravamente ao lado das forças portuguesas e escreveu sua obra mais conhecida, a epopeia nacionalista Os Lusíadas. Logo após a sua morte, a sua obra lírica foi reunida na coletânea Rimas. A sua poesia começou a ser reconhecida como valiosa e de alto padrão estético por vários nomes importantes da literatura europeia. Me chamo Giovana Machado e vou lhe explicar um pouco sobre a obra Os Lusíadas, de Luís de Camões, poema épico de Luís Vaz de Camões. Os Lusíadas, que a imitação de Homero e Virgílio, traduz em versos toda a história do povo português e suas grandes conquistas, tomando como motivo central a descoberta do caminho marítimo para as Índias por Vasco da Gama em 1497 e 1499. Para contar a história do povo português em Os Lusíadas, Camões foi buscar na antiguidade clássica a forma adequada, o poema épico, gênero poético, narrativo e grandiloquente desenvolvido pelos poetas da antiguidade para contar a história de todo o povo. A Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero através da narração de episódios da Guerra de Troia, contam as lendas e a história heróica do povo grego. Já a Eneia, de Virgílio, através das aventuras do herói Enéas, apresenta a história da fundação de Roma e as origens do povo romano.
Ao compor o maior monumento poético da língua portuguesa, Os Lusíadas, publicado em 1572, Camões copia a estrutura narrativa da Odisseia de Homero, assim como versos da Eneida de Virgílio, utiliza a estrofação em oitava rima, inventada pelo italiano Ariosto, que consiste em estrofes de 8 versos, rimas sempre da mesma forma. A epopeia se compõe de 1.102 dessas estrofes, ou 8.816 versos, todos decassílabos divididos em 10 contos. Os Lusíadas se organiza tradicionalmente em 5 partes. Primeira, proposição, apresentação da matéria a ser cantada, os feitos dos navegadores portugueses, em especial os da Esquadra de Vasco da Gama, e a história do povo português. 2. Invocação. O poeta invoca o auxílio das musas do rio Tejo, as Tágides, que irão inspirá-lo na composição da obra. Terceiro, dedicatória. O poema é dedicado ao rei Dom Sebastião, visto como a esperança de propagação da fé católica e continuação das grandes conquistas portuguesas por todo o mundo. A quarta, narração. A matéria do poema em si, a vida de Vasco da Gama e as glórias da história heróica portuguesa, a narração de Os Lusíadas consiste, portanto, na maior parte do poema. Ou seja, em plena ação, Vasco da Gama e sua frota se dirigem para o Cabo da Boa Esperança com o intuito de alcançar a Índia pelo mar. Auxiliados pelos deuses Vênus e Marte, perseguidos por Baco e Netuno, os heróis lusitanos passam por diversas aventuras, sempre comprovando seu valor e fazendo prevalecer sua fé cristã. Ao pararem em Melinde, ao atingirem Calicut, ou mesmo durante a viagem, os portugueses vão contando a história dos feitos heróicos de seus povos. Completada a viagem, são recompensados por Vênus com um momento de descanso e prazer na Ilha dos Amores, verdadeiro paraíso natural, que muito lembra a imagem que então fazia do recém-descoberto do Brasil. A quinta é epílogo grande do lamento do poeta, que reclama o fato de sua voz rouca não ser ouvida com mais atenção. O tom épico do poema é deixado de lado e Camões passa a lamentar a situação de Portugal, depois de tantos grandes feitos. Mapa que produz a viagem de Vasco da Gama, retratada em Os Lusíadas. Através de uma narrativa principal que apresenta a viagem da armada de Vasco da Gama, a esse fio narrativo condutor é incorporada inicialmente a narrativa feita por Vasco da Gama ao rei de Melinde, em que conta a história de Portugal até a sua própria viagem. Os Lusíadas, remetendo à história de Portugal, interligadas pela narração da viagem de Vasco da Gama, os Lusíadas apresentam um ecletismo religioso bastante curioso. Mescla a mitologia greco-romana a um catolicismo fervoso. Protegidos pelos deuses, os portugueses procuraram impor aos infiéis mouros e sua fé cristã. Os portugueses é visto por Camões como representante de toda a cultura ocidental, batendo-se contra o inimigo oriental, o árabe não cristão. Todo esse fervor religioso não impede a utilização pelo poeta do erotismo de cunho pagão, como no episódio da Ilha dos Amores, e seus defensores lusitanos são protegidos, ao longo de todo o poema, por uma deusa pagã, Vênus. É curioso notar que a imagem clássica do deus romano Baco, amigo do vinho
e do desregramento, inimigo maior dos portugueses é a de um ser de chifres e de rabo, a mesma que foi utilizada pela Igreja Católica para representar o demônio. Diversos são os episódios célebres de Os Lusíadas, que merecem olhar mais atento. Um deles é o da Ilha dos Amores, em que a máquina do mundo, com suas inúmeras profecias, é apresentada aos portugueses. Nessa passagem do final do poema, o plano mítico dos deuses e o histórico dos homens, encontra-se os portugueses. São elevados simbolicamente à condição de deuses, pois só aos últimos é permitido contemplar a história da máquina do mundo. Foi o episódio da Ilha dos Amores que inspirou o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade a compor seu poema A Máquina do Mundo. Outro é o do gigante Adamastor, representação figurada do Cabo da Boa Esperança, que simboliza os perigos e tormentas enfrentadas pelos navegadores lusitanos no caminho da Índia. Adamastor é o próprio cabo, que foi transformado em rocha pelo deus Peleu, como vingança por ter seduzido sua esposa, a ninfa Tétis. Os primeiros versos de Lusíadas começam assim: As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Não sei se me engana Helena, se Maria, se Joana. Não sei qual delas me engana. Uma diz que me quer bem, outra jura que me quer, mas em jura de mulher. Quem crerá se elas não creem? Não posso não crer Helena, a Maria, nem Joana, mas não sei qual mais me engana.